Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 7. Nós queremos aqui trazer uma palavra acerca do versículo de número 7, que diz assim: o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Aleluia. E é sobre este versículo que nós queremos trazer aqui a mensagem da palavra do Senhor. E quando Deus fala a João na ilha de Patmos acerca do trono no céu, e traz aqui a semelhança de Cristo. Aleluia. E isso não é mais nada do que uma grande figura de linguagem para que nós possamos chegar mais perto da compreensão possível, porque só saberemos dessas revelações assim como ela é quando entrarmos então na eternidade. E queremos aqui fazer referência à aparência de leão, à aparência de touro, à aparência de rosto como de homem e à aparência da águia voando. E a primeira coisa que nós aprendemos, que nós nos deparamos aqui, que o primeiro ser era semelhante a um leão. A semelhança de um leão. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, verso 5, diz a palavra de Deus: todavia um dos anciões me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. Quando nós olhamos essa referência junto com o versículo 7 de 4 de Apocalipse, nós podemos entender que cada figura dessas aqui é um tipo de Jesus, um tipo de manifestação do maravilhoso Jesus. A primeira figura, a figura do leão, ela representa a força, também ela é representada na tribo de Judá. E ela representa Jesus reinando sobre a terra, sobre as 12 tribos de Israel, sobre a humanidade, como diz, e já lemos aqui, Apocalipse 5, verso 5. E a figura do leão também ela é representada, tipificada no Evangelho de Mateus. E quando nós olhamos a figura do leão, nós logo entendemos a figura de um animal vencedor. E a juba do leão, a coroa do leão. E o leão é tido como o rei da selva por sua força, por sua destreza, agilidade, por sua ferocidade, por aquela juba onde o inimigo, quando batalha contra ele, não consegue atingir a sua jugular, protegida pela juba. Nós vendo aqui a figura do leão, logo nós vemos aqui a figura de Jesus reinando, poderoso, triunfando, apontando aqui para o reino milenar. Lá no livro de Números, capítulo 24, verso 2, a Bíblia vai dizer, quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar a nação de Israel, o Senhor fala a Balaão que aquele povo era guardado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Estava então dizendo Deus a Balaão: eis aí o rei, é desse povo que surgirá o rei, o leão da tribo de Judá, na figura de Jesus Cristo, o amado Salvador. A segunda figura que surge aqui então nessa passagem é a figura do touro, aponta para a tribo de Efraim. O touro
tipifica o servo. Aleluia. Porque logo nós entendemos, numa primeira visão, que o touro é um animal de 600 quilos, 700 quando jovem, atingindo mais de 1 tonelada. E é um animal de muita força, mas que pode também se tornar um servo para puxar ali o arado quando treinado. Um touro segura sua força e aceita ser servo, apontando para a figura de Jesus Cristo, representando o curto ministério de Jesus na terra, quando o Verbo se fez carne por mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio. E a figura do touro traz também Jesus no Evangelho de Marcos. Eis aí o meu servo. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, que sendo em forma de Deus, poderoso, grandioso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente, mesmo sendo em forma de Deus, aleluia, não se considerou ser igual a Deus, ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou. Aqui a figura do animal do touro, que com tanto poder ele recusa e vem em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo Jesus obediente até a morte, e como diz o texto 2, verso 8 de Filipenses, a morte de cruz. Aqui nós podemos ver a figura do servo, aleluia, tipificando também Jesus. E a terceira figura que nós encontramos aqui nesse versículo 7 de 4 de Apocalipse, semelhante ao rosto de um homem, ao rosto somente, tipificando a inteligência humana, aleluia, representando a tribo de Rúben, porque o Rúben foi o mais humano dos filhos de Jacó. Tanto é que a Bíblia diz que Rúben subiu ao leito de Israel. Ele acaba por se casar com uma das esposas de Israel, aleluia, trazendo a figura do homem, o rosto de homem, representando os 30 anos que Jesus viveu antes de exercer o seu ministério, aleluia, onde Jesus aqui é representado no Evangelho de Lucas. E lá no livro de Lucas, capítulo 1, lá no livro de Mateus, capítulo 21, verso 9, diz a Bíblia: as multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam, hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O reconhecimento em Mateus da vinda de Jesus como homem, filho e da descendência de Davi. E ali eles estavam recebendo Jesus como rei, entronizando Jesus como rei. Aleluia. Um rei terreno, na figura de um homem, é o que representa o rosto de um homem. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Se fosse somente uma águia, nós poderíamos trazer aqui as características da águia, e a Bíblia vem dizer aqui que a águia está voando, apontando para a tribo de Dan, das tribos de Israel, e apontando para a divindade de Jesus, aleluia, e representada também no Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, representa a eternidade com Jesus, aleluia. E a Bíblia fala que está voando. Por que voando? Voando porque Jesus está em atividade reinando. Ele não está parado. A águia não está parada. A águia não está em estado, em posição de descanso. Ela está voando. A operação do Senhor Jesus, aleluia, como divindade,
E lá no livro de Apocalipse 21, versículo 1, 7, diz assim: então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Em atividade, o próprio Jesus reinando. Aqui estão as figuras do leão, do touro, do rosto de homem e da águia voando. E lá no livro de Números, e aqui apenas um dado, no capítulo 2, dos versículos 2 a 34, nós podemos ver ali as distribuições das tribos de Israel, com mais de 600.000 homens de guerra, formado em turmas, em pelotões, em batalhões. No Oriente, Judá liderava a tribo de Judá, que era quem liderava na figura do leão, Isacar e Zebulon. Virado para o oeste, virado para o sul, a figura do rosto de homem, Ruben liderando a tribo de Ruben, liderando a tribo de Simeão e a tribo de Gade. E no terceiro lugar, no ocidente, virado para o leste, a figura do touro, a bandeira como a figura de touro, a tribo de Efraim, liderando a de Manassés e Benjamim. E virado para o norte, a figura da águia na bandeira, com a tribo de Dan liderando Aser e Naftali. E no meio daquela grande congregação, o tabernáculo e a congregação e os levitas. Aleluia! Quando nós olhamos o livro de Números, Deus trazendo ali a formação das tribos, a mega organização que o Senhor dera a Moisés, numa extraordinária demonstração de ordem e beleza. Nem Balaque nem Balaão conseguiram amaldiçoar a nação de Israel, em primeiro lugar porque Deus disse que aquilo que ele abençoa ninguém pode amaldiçoar. Em segundo lugar, porque nem Balaque nem Balaão, dos lugares que subiram, conseguiram ver na sua totalidade a formação bélica, aleluia, e bem distribuída da nação de Israel no deserto, aleluia, trazendo as figuras do leão, da águia, do touro e do homem, aleluia. Lá em Ezequiel capítulo 1, verso 10 e também capítulo 10, verso 14, trata das mesmas figuras, leão, touro, o rosto de homem, águia voando. São mistérios que nós podemos aqui conjecturar, discutir, entrar em diálogos e podemos ter uma breve, pequena noção daquilo que Deus tem para nos mostrar na eternidade. Mas veremos um Senhor Deus com a força do leão, um Senhor Deus humilde como um touro, um Senhor com sabedoria tremenda e um Senhor agindo como a águia, todo poderoso. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós queremos trazer aos irmãos essa palavra poderosa daquilo que está preparado para nós ali nos céus de glória. Aleluia! Onde o nome do Senhor será glorificado e todas as coisas irão cooperar para o bem daquele que crê. Portanto, creia na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, onde nós um dia será enxugado do nosso rosto toda lágrima, desaparecerá toda tristeza, nesse que dominará, aleluia, para sempre. Oh, aleluia! O Senhor traz a figura desses animais aqui para nos dizer a perfeição do reino de Jesus na eternidade. Lá no Salmo 24 diz a Bíblia: do Senhor é a terra e a sua plenitude, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Aleluia!
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, lá no versículo 7 do capítulo 24 do Salmo: levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, aleluia, como leão, como touro, o Senhor poderoso como a águia, o Senhor poderoso na guerra, como inteligência de Deus, sabedoria de Deus. Levantai as portas vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E o versículo 10 de 24 de Salmo pergunta: quem é esse Rei da Glória? E ele responde, o salmista Davi responde: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Amém. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Procure entender a figura do touro, do leão, do rosto de homem e da águia voando. Você vai perceber nos detalhes o que Deus quer falar, na ferocidade, na força do leão, na grande brutalidade do touro e no domínio próprio, no domínio do touro se tornando servo, na figura do homem com capacidade de enxergar, ouvir, falar e pensar. Aleluia, na figura da águia se transportando de um lado para outro, dominando sobre a natureza das alturas. Oh, aleluia. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.